Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre diabetes e gravidez. Eu atendo muita gestante aqui no consultório, é um assunto que eu gosto bastante, diabetes e gravidez. Então esse estudo saiu nesse mês, foi publicado nesse mês de outubro, agora no The Lancet, sobre um assunto muito relevante, o uso da metformina na gravidez. Então tem muitas questões, se deve ou não deve utilizar. Para nós endocrinologistas, a gente já vem vendo bastante benefício, a gente tem utilizado mais metformina na gravidez, mas frequentemente acontece de a gente prescrever e às vezes alguns obstetras não gostarem ou questionarem, ficarem com um pouco de apreensão em relação ao uso da metformina na gravidez. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse estudo, que eu acho que é bem interessante. Esse estudo foi feito na Austrália e no Canadá. Foram estudadas 502 mulheres de 2011 a 2018. Então, essas mulheres foram acompanhadas durante a sua gestação. Sempre era uma gestação única, né, um feto viável. E elas foram incluídas no estudo entre 6 e 22 semanas, ou seja, um diabetes tipo 2. Elas já eram diabéticas antes da gravidez, não é um diabetes gestacional. E todas elas usavam insulina, então. Então, elas entraram no estudo usando insulina. E elas foram divididas, metade delas utilizaram insulina mais metformina e metade delas utilizaram insulina mais placebo. Elas não sabiam que elas não estavam tomando nada naquele comprimido, era só placebo. E foram acompanhadas, fazendo os destros, aqueles furinhos do dedo que vocês odeiam fazer, e com ajuste de dose em relação aos valores de destro que elas tinham. Então, tá muito alto, sobe a quantidade de insulina, não tá, diminui ou mantém. E o que foi observado, então, nesse estudo? Muito interessante. As mulheres do grupo da metformina, que utilizaram metformina junto com insulina na gestação, elas tiveram um melhor controle glicêmico até a 34ª semana, que é quando foi avaliado. Elas precisaram de menores doses de insulina. Por quê? Porque o que a metformina faz? Ela reduz a produção de glicose do fígado. Então, a gente acumula glicogênio no fígado durante o dia e quando a gente entra em jejum, esse glicogênio é transformado em glicose. Então, a metformina reduz essa transformação do glicogênio, que é o estoque, em glicose. Então, a gente diz que reduz a produção de glicose pelo fígado. Então, se ela reduz a produção, você vai ter mais facilidade para controlar com menos dose de insulina, né? Essas pacientes também que utilizaram metformina ganharam menos peso, então em torno de 1,8 kg a menos, né? E também tiveram menos parto cesáreo. Então foram essas 502 mulheres que foram acompanhadas de 2011 a 2018, somente 53% delas fizeram parto cesárea, do grupo que utilizou metformina junto com a insulina, enquanto que as pacientes que utilizaram insulina com placebo, ou seja, só insulina, 63% tiveram que fazer cesárea. Importante ressaltar que nessa população não é comum a realização de cesárea por desejo da paciente. Ocorre em decorrência de alguma complicação, de sinal de que alguma coisa não deu muito certo. Ou o feto está muito grande, ou o bebê está sentado, ou alguma outra condição nesse sentido, né? Então, as pacientes que utilizaram metformina tiveram uma quantidade menor de cesárea por isso, porque elas habitualmente não fazem por querer, porque querem, né? Como a gente vê bastante aqui no Brasil. Com relação aos bebês, então, o que aconteceu com os bebês filhos dessas mães que utilizaram metformina? Os bebês, em média, pesaram menos, ou seja, a macrosomia fetal, que é um risco do diabetes descompensado, né? O bebê ter mais do que 4 quilos ao nascimento, né? É o grande temor que a gente tem, significa que não foi legal o controle na gestação. Ocorreu com uma menor frequência. Então, no grupo das pacientes que utilizaram metformina, somente 12% dos bebês nasceram com mais de 4 quilos, enquanto que no grupo que utilizou placebo, 19%. E ao nascimento, em média, os bebês, filhos aí do uso da metformina, em média tiveram 218 gramas a menos do que os bebês que utilizaram na gestação somente insulina. Também foi feita uma avaliação com relação à adiposidade desses bebês, uma análise para ver se, né, o grau de gordura que esses bebês tinham ao nascimento. E viram que a adiposidade foi menor no grupo da metformina. Também foi dosado peptídeo C no cordão umbilical dos dois grupos e ele foi equivalente.
não teve nenhuma desvantagem em se utilizar a metformina na gravidez, somente vantagens, tanto para a mãe quanto para o bebê. Não houve nenhum tipo de desfecho ruim, tá bom? Então eu queria falar porque é muito importante, a gente tá cada vez tendo mães mais frequentemente com diabetes, ou pela idade, ou enfim, né, pelo peso, mulheres que já têm diabetes e resolvem engravidar. Então isso é totalmente possível, viável, mas tem que ser feito um bom controle. E aí, na minha visão e em decorrência também da conclusão desse estudo, o uso da metformina só vai ajudar, tá bom? Um beijão e até mais!